Você já se sentiu invisível, como se seus talentos, seu potencial, ou até mesmo seu próprio coração, passassem despercebidos pelo mundo ao seu redor? A sociedade muitas vezes nos julga pelo que vê por fora. Nossa posição, nossas falas, nossa aparência. E nessa balança humana, o valor do nosso ser, aquilo que realmente somos, pode ser facilmente subestimado ou completamente ignorado. Essa é a dor de ser mal compreendido, de sentir que o seu verdadeiro eu está escondido, esperando para ser revelado. Muitos de nós vivemos sob a sombra dessa expectativa externa. Tentamos nos encaixar em moldes, buscamos aprovação em lugares errados e nos frustramos quando o reconhecimento que desejamos não chega. A gente olha para a própria vida, para os nossos desafios, se pergunta: será que meu propósito é tão pequeno? Será que nunca serei visto pelo meu verdadeiro valor? Mas e se eu te dissesse que existe um coração escondido de Deus, que vê além do que o mundo vê, que conhece a sua essência mais profunda e que tem um plano glorioso para você, mesmo quando ninguém mais percebe? Este plano, esse coração de Deus, é a chave para entender sua verdadeira identidade e o seu destino. Ele não olha para suas imperfeições, para sua origem humilde, ou para seus erros passados. Ele vê o que está guardado em seu espírito, o potencial que ele mesmo implantou em você. A palavra de Deus, em 1 Samuel 16:7, nos entrega uma verdade revolucionária. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Isso não é apenas um versículo, é a promessa de que Deus tem uma perspectiva completamente diferente sobre quem você é, sobre o que Ele pode fazer através de você. Pense em um tesouro escondido sob a terra, invisível para quem passa, mas para o descobridor, ele é o que há de mais valioso. Sua vida é assim. Este vídeo é o seu convite para desvendar o coração escondido de Deus para a sua vida. Um segredo que irá te capacitar a ver seu propósito revelado de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se para que a unção de Davi revele o plano dele para você. Para entendermos o coração escondido de Deus, precisamos mergulhar na história de Davi. O pastor de ovelhas, o profeta Samuel, havia sido enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel, substituindo Saul. Ele foi até a casa de Jessé, pai de Davi, esperando encontrar um homem alto, forte e imponente, alguém que se encaixasse nos padrões humanos de um rei. Samuel viu o primogênito, Eliabe, e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o coração de Deus tinha outros planos. Deus disse a Samuel: não olhe para sua aparência nem para sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Jessé apresentou seus 7 filhos mais velhos, um por um, e cada um foi rejeitado por Deus. Samuel ficou perplexo. Teria Deus cometido um erro? Teria ele ouvido errado? Não, o problema não estava em Deus, mas na perspectiva humana de Samuel, que ainda se apegava ao que os olhos podiam ver. Foi então que Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, quase com desdém, mencionando que havia mais um, o caçula, Davi, que estava no campo, cuidando das ovelhas, um jovem improvável, talvez nem sequer digno de ser chamado para a cerimônia real. Mas o que parecia irrelevante para a família e para o olhar humano era exatamente o que o coração escondido de Deus estava buscando. Davi, o pastor, o músico, o desprezado, era o escolhido. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu caçula no campo, invisível ou subestimado? Quantas vezes os olhos do mundo, ou até mesmo seus próprios olhos, não viram o potencial que Deus plantou em você? A história de Davi nos ensina que o chamado de Deus muitas vezes vem para os inesperados, para aqueles que o mundo não daria uma segunda chance. É nesse lugar de aparente insignificância que o plano oculto de Deus começa a ser revelado, transformando o que era pouco em algo grandioso. Quando Davi foi chamado do campo,
algo extraordinário aconteceu. Samuel o ungiu com óleo, na presença de seus irmãos, um ato que, humanamente, parecia apenas simbólico para alguém que ainda não era rei. Mas a unção de Davi não era sobre uma coroa imediata, era sobre um poder secreto que o capacitava para o futuro. Em 1 Samuel 16:13, a palavra afirma: Então Samuel pegou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse é o segredo da unção de Davi. Ela não é apenas um ritual, mas uma capacitação divina que desperta gigantes invisíveis dentro de nós. O Espírito de Deus se apoderou de Davi, transformando o pastor em um guerreiro, um músico em um rei, um jovem inexperiente em um líder que moveria montanhas. O plano de Deus para ele começou a se desdobrar, não através de um trono imediato, mas através do poder interno que a unção ativou. Pense nos desafios que Davi enfrentaria a seguir: o gigante Golias, a perseguição de Saul, as guerras contra os inimigos de Israel. Ele precisava de muito mais do que força física. Ele precisava de coragem, sabedoria e discernimento divinos. E tudo isso foi ativado naquela unção secreta, longe dos olhos do mundo, mas no centro do coração, escondido de Deus. O plano de Deus para Davi não evitou as batalhas, ele o capacitou para vencê-las, mostrando que o poder divino se manifesta no centro das nossas fraquezas. E se a sua vida, neste momento, estivesse recebendo essa unção secreta de Deus, e se o Espírito do Senhor estivesse se apoderando de você, ativando um poder que desperta os gigantes de coragem, sabedoria e fé dentro da sua alma, a história de Davi nos ensina que a unção não é um privilégio para poucos, mas uma capacitação divina que te prepara para o seu maior propósito, revelando o plano oculto de Deus para a sua vida. Um plano que te fará vencer o que parecia impossível. Com a unção ativa, o plano oculto de Deus para Davi começou a ser revelado passo a passo. Não de uma vez, ele foi chamado à corte de Saul para tocar a harpa, um ato simples que o colocou no palácio. Depois, enfrentou Golias, um gigante que ninguém mais ousava desafiar. O que parecia ser apenas uma batalha, era na verdade um passo crucial no plano de Deus para elevá-lo. A coragem de Davi diante de Golias não veio de sua própria força, mas do poder da unção que ele havia recebido. O plano de Deus para Davi não foi fácil. Ele enfrentou anos de perseguição de Saul, teve que fugir e viver em cavernas, lidando com traições e desânimo. Mas mesmo nesses vales escuros, o coração escondido de Deus continuava a operar. Cada provação era uma parte do treinamento, uma fase do plano que o moldava e o preparava para reinar. A paciência de Davi em esperar pelo tempo de Deus foi tão importante quanto sua bravura nas batalhas. A palavra de Deus em Salmos 37, 23-24 nos assegura: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. O plano oculto não garante a ausência de quedas, mas a certeza de que Deus estará segurando sua mão em cada passo, em cada desafio, revelando o caminho. A jornada de Davi foi cheia de reviravoltas, mas o propósito de Deus permaneceu inabalável. E se a sua própria jornada, com seus desafios e seus altos e baixos, estivesse revelando o plano oculto de Deus para você? E se cada passo, mesmo os mais difíceis, estivesse te aproximando do seu destino glorioso? A história de Davi nos ensina que o plano de Deus se revela na caminhada, na perseverança e na confiança de que o coração do Criador está sempre guiando seus passos, transformando cada experiência em um degrau para o seu propósito. O legado de Davi é uma prova viva de como o coração escondido de Deus revela seu plano para aqueles que ele escolhe e unge. De um simples pastor de ovelhas, ele se tornou o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um ancestral de Jesus Cristo. Sua vida é um testemunho de que a unção divina não é sobre o que você vê, mas sobre o que Deus te capacita a ser e a fazer. Sua vida
com o entendimento do coração escondido de Deus, também tem um plano glorioso esperando para ser revelado. Não importa sua origem, seus erros ou o que o mundo pensa de você. Deus vê seu coração, sua essência, e está pronto para te ungir, te capacitar e te guiar para um propósito que excede toda a sua imaginação. Você tem a chave para desvendar esse plano. Vamos orar com fé. Pai, obrigado porque o teu coração escondido vê além do que o homem vê. Revela-nos o teu plano para a nossa vida. Unge-nos com o teu espírito e capacita-nos a viver o propósito que tu tens para cada um de nós. Que a nossa vida seja um testemunho da tua escolha e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua jornada seja marcada pela descoberta gloriosa do plano de Deus para você. E que a unção de Davi revele seu destino neste momento.